Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live Café Mais do Reino. Amém? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Me dá um ok aí. Está tudo certo com o som para a gente poder dar início a essa live. Graça e paz, queridos. Bom dia, bem-vindos a mais uma live. Dá uma confirmada para mim se está tudo ok com o som. Se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Vamos lá, queridos. A nossa live também está sendo transmitida lá pelo nosso canal no YouTube. Amém? Se para algumas pessoas for melhor nos acompanhar lá pelo YouTube, lá no meu canal Jonatas Alcântara. Amém? Só você entrar lá. E essa live também está acontecendo pelo nosso canal no YouTube, tá? Eu acredito que no YouTube também é mais fácil para estar compartilhando. Então, deixa Deus te usar nessa manhã. Envie lá o link do YouTube para sua família, né, o grupo da família, dos amigos, alguém que precisa de uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo 3 pessoas que precisam receber uma palavra. Então encaminhe um link da nossa live lá do YouTube para essas pessoas e deixe Deus te usar nessa manhã. Eu estou forçando um pouco a voz, por isso que estou falando pausadamente, mas vai dar tudo certo, amém? Ouvindo, porém, tem um ruído bem pequeno. Eu não sei se é o microfone, Gabriel. Deixa eu ver. Ah, tá chiando. A voz. Tem um ruído. Consegue tirar esse ruído agora? É. Vamos lá. Eu vou pedir para o Gabriel também encaminhar o link dessa live lá do YouTube no grupo, nos grupos da IAP, para ficar mais fácil também, tá, de vocês compartilharem. Amém, queridos? Vamos lá, a gente está tentando arrumar o som aqui. A Juliana falou, parece um barulho d'água. Ainda tá. Ó, o Gabriel vai mexendo aqui para a gente tentar eliminar esse barulho. No YouTube o chiado está menor. Puxa.
Acho que parou. Parou. O chiado parou. Maravilha. Glória a Deus. Agora podemos dar início. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que é muito importante para todos nós. Muito importante entendermos isso. E o tema dessa live aí é emoções versus princípios. Amém? Se alguém conseguir digitar aqui para mim, por favor. Emoções versus princípios. Eu vou fixar aqui. Se vocês conseguirem colocar em letra maiúscula, só para a gente entender, né, sobre qual assunto nós estamos tratando na live aí. A galera que for entrando depois também vai acompanhando aí, vai entendendo que nós estamos falando sobre isso. Glória a Deus. A Júlia já colocou aqui, ó. Só fixar agora. Vamos lá. Eu sempre apoio um pouco para fixar aqui. Eu não vou conseguir fixar. Eu não estou no meu Instagram. A gente está fazendo a live pelo aplicativo. Eu não vou conseguir fixar. Bom, mas vamos lá. Emoções versus princípios. Pastor, por que esse tema? Porque eu entendi algo que a maioria das pessoas, né, claro, cuidando de pessoas já ao longo de muitos anos, discipulando pessoas, mentoreando pessoas, eu notei algo ao longo desses anos, que muitas pessoas não rompem, muitas pessoas não avançam, muitas pessoas comprometem o seu futuro, a sua família, a sua vida profissional, seu ministério, por tomar decisões baseadas nas suas emoções. Amém? Então, a maioria das pessoas que a vida não rompe, que ela não consegue ter um futuro, não consegue ter uma vida bem sucedida, eu vejo que na maioria delas tem algo em comum. Tomaram alguma decisão na emoção, né? Até mesmo alguns meses atrás, eu sentei para discipular um rapaz, 34 anos, ainda morando com os pais, né? Já passou o prazo, a validade, né? Já venceu, né? Ele me pediu uma mentoria, um conselho, e ele começou a me perguntar: pastor, tem algum tipo de oração, tem alguma ministração individual para eu poder romper, porque eu não consigo romper, a minha vida profissional não vai para frente. Uma pessoa que tem, se eu não me engano, 2 ou 3 diplomas acadêmicos aí, né, superior, ensino superior, eu falei: me conta um pouco da sua história. E ele começou a me contar. Eu falei: me conta somente dos teus últimos 3 empregos. E ele começou a me falar. Eu falei para ele: tudo que você está vivendo é resultado de decisões erradas. Você tomou muitas decisões erradas. Por isso que você não rompeu, por isso que você não avançou. Você está comprometendo o teu futuro por tomar decisões erradas. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas que não conseguem avançar são pessoas que decidiram
tomaram decisões baseadas nas suas emoções. Então, isso é um grande problema, amém? As nossas decisões, elas vão influenciar diretamente no nosso futuro. Nós precisamos entender isso. O que nós decidimos agora é o que nós vamos viver no amanhã. Então, nós não podemos decidir ou tomar decisões baseadas nas nossas emoções, gente. Nós temos que decidir por princípios. Quais são os princípios de Deus? Quais são os meus princípios e valores? Nós precisamos entender isso. Tudo que nós vamos fazer, tudo que formos fazer, precisamos decidir baseado nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender isso, porque somente assim nós vamos, de fato, construir um futuro. Eu costumo dizer isso, que aquele que vive o reino de Deus, essa pessoa ela não tem passado, tem uma história, hein? Ela não tem passado, porque passado, muitas vezes, as pessoas que vivem de passado, elas acessam o passado, aquilo que já passou, e elas ficam paralisadas no passado, ou até mesmo usam o seu passado para justificar os fracassos do presente. Porém, quem vive o reino de Deus, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Então, nós não temos passado, nós temos uma história, amém? E aquilo que nós vivemos na nossa história, nós tomamos como um aprendizado, como aprendizagem, colocamos na nossa mochila e seguimos em frente. Então, nós vamos avançar agora como uma experiência de uma história, não passado, mas uma história, amém? Para aprendermos a não errarmos novamente naquilo que nós já erramos, amém? Então, assim, quem vive o reino de Deus não tem passado, tem uma história. E eu costumo dizer também algo que assusta algumas pessoas: não tem futuro. Quem vive o reino de Deus também não tem futuro, porque o futuro é agora. O que nós decidimos hoje é o que nós vamos viver amanhã. Então, o futuro é agora para aquele que vive o reino de Deus, é o presente. É esse tempo agora, o que nós estamos decidindo agora, nós estamos preparando o nosso futuro, é aquilo que nós vamos viver amanhã. Amém? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca amém aí. É dessa maneira, amém? E vamos lá. Pastor, mas como vencer as emoções? Como tomar decisões de forma correta? Como decidir de forma correta por princípios? Eu quero te ensinar aqui nessa live, através da palavra de Deus, como isso é possível. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pega esse aviãozinho aí embaixo da live. Encaminha essa live aí para no mínimo 12 pessoas que você conhece aí do seu Instagram. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tornar hoje um anunciador das boas novas através dessa live. Encaminha essa live aí. Amém? Para a gente começar a falar sobre isso agora. Isso. Encaminha essa live aí para as pessoas que você conhece, que sabe que tomam decisões sempre nas emoções. E por isso sempre quebram a cara. Envia aí essa live, amém? Vamos começar. Como decidirmos por princípios e não pelas nossas emoções? Abra sua Bíblia aí comigo, ou ligue ela, ou anote aí o versículo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus e entender como vencermos as nossas emoções e decidirmos de forma correta pelos princípios. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas
com ação de graças. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, com gratidão. Amém? Vamos lá, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pastor, como não decidir nas emoções? Vamos lá. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Vamos lá. A primeira chave para vencermos as nossas emoções e decidirmos de forma correta é a oração. Paulo está dizendo aqui que nós não podemos ficar inquietos por coisa alguma, mas nós temos que apresentar as nossas petições, as nossas causas diante do Senhor em oração. Aí Paulo diz aos romanos também que nós não podemos nos entristecer em meio também às tribulações, às provações, mas alegrai-vos na esperança. Como pastor eu vou me alegrar no meio da tribulação? Como eu vou ter esperança? Sede pacientes na tribulação. Através do quê? Da perseverança na oração. Toda pessoa que ora, ela não vai decidir nas emoções. Ela vai decidir baseado na palavra de Deus. Por quê, gente? Porque a oração vence o mundo. Amém? Eu sempre digo isso e eu sempre vou dizer. O jejum nos ajuda a vencer a carne, a mortificação carnal, a abstinência, amém? Se abster daquilo que sacia a nossa carne. O jejum, ele mata a carne. A oração, ela vence o mundo e a palavra vence o maligno. Amém? Então, quando nós oramos, nós acessamos, nós nos conectamos com o eterno, nós nos conectamos com Deus. A oração é o aparelho sendo conectado na fonte. A oração somos nós nos conectando com o próprio Deus. Então, quando nós nos conectamos com Deus, certamente nós acessamos também a nossa realidade eterna. Nós acessamos uma dimensão onde de fato nós enxergamos por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, entendemos que o que nós estamos passando ou enfrentando é passageiro, não é eterno. Então não pode nos afetar como outrora poderia nos afetar sem uma vida de oração. Porque aquele que não ora, no meio das circunstâncias, vai aumentar o seu nível de ansiedade, o seu nível de preocupação, o seu nível de angústia, ou até mesmo de alegria, e vai decidir de forma errada, vai decidir pelas suas emoções. Paulo está dizendo, nós temos que nos alegrar em meio às tribulações. E como nós vamos fazer isso? Somente orando. Meu irmão, quando nós oramos, nós estamos apresentando diante de Deus a nossa vida e o nosso dia de amanhã. Eu postei isso no Instagram, depois você compartilha lá. Foi a última publicação que eu fiz. Estava orando ontem de madrugada e quando eu terminei de orar, Deus me falou isso. Olha o seu dia de amanhã. Seu dia de amanhã já está seguro. Você já tem segurança no que você vai ver amanhã, porque você orou. Deus falou isso comigo. Aquele que ora não precisa se preocupar com o seu dia de amanhã, porque o seu dia de amanhã já foi entregue nas mãos certas. Então, quando nós oramos, apresentamos as nossas petições diante de Deus, como nós lemos em Filipenses 4:6, nós entendemos que já está tudo no controle das mãos do Senhor. Então nós vamos decidir de acordo com os princípios. Primeira coisa, para vencermos as emoções, tomarmos decisões por princípios, decidirmos por princípios, é a oração.
Amém? Anota aí, a oração vence as emoções, tá? Vamos lá. Segunda coisa que nós precisamos para poder, de fato, decidirmos de forma correta. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Salmos 35. Aleluia. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Coloca amém aí. Se faz sentido para você, coloca amém. E olha aí, a Priscila falando. Preciso tomar uma decisão e orei a Deus essa madrugada e pedi a resposta. Olha isso, olha essa live. Gente, é poderoso. Aquele que ora, sempre receberá a resposta. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Todo aquele que ora, de fato, será respondido por Deus. Amém? Todo aquele que clama, receberá a resposta. Vamos lá. E por que muitas pessoas não oram? As pessoas falam assim, eu amo orar. Quando a pessoa fala assim, eu amo orar, eu já sei que ela não ora. Não ora. Porque ninguém ama orar. Ninguém ama orar. A carne não quer deixar a gente orar, gente. As nossas emoções não querem deixar a gente orar. É mais fácil reclamar. É mais fácil murmurar. É mais fácil dormir. É mais fácil, quando estiver nervoso, comer ou parar de comer. Né? Cada um se comporta de uma forma. Quando eu estou ansioso, eu como mais. Acho que já dá para perceber, né? A pastora Andressa, quando ela está ansiosa, ela para de comer. Então, assim, a gente tem que controlar as emoções através de uma vida de oração. Porém, nós não amamos orar. Quando nós começamos a, de fato, ter uma vida de oração, a oração passa a ser uma necessidade para nós. Nós não conseguimos mais passar um dia sem orar. Mas não começa assim. Não começa dessa forma. Eu me lembro que eu comecei uma vida de oração. Depois do primeiro dia, na verdade, eu voltei para Jesus orando. Da forma que eu orava, mesmo ainda com palavras, né, mesmo em gírias, né, eu voltei para Jesus me arrependendo de uma vida de pecado. Então foram 3 dias orando, com a cara no chão da cozinha, falando para Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso para mim, eu me arrependo. O Espírito Santo foi me lembrando de tudo aquilo que eu precisava me arrepender. Foram 3 dias orando, clamando a Deus. E depois do terceiro dia Deus me deu uma resposta. Daniel capítulo 10, versículo 12, né, versículo 10, 11 e 12 em diante. Então, desde do primeiro dia que Jesus me libertou, eu aprendi a ter uma vida de oração. E isso faz total diferença. Mas nós não amamos orar. Orar é uma decisão. Orar é uma necessidade. Amém? Glória a Deus. Então, a oração nos ajuda a vencer as emoções e nos levam a tomar decisões de forma correta. Vamos lá. Salmos 35, versículo 5, uma passagem muito conhecida também. Salmos 37, tá? Salmos 37, eu anotei errado aqui. Bloco de notas. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Vamos lá, vamos ver o 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Olha aqui Salmos, olha que palavra poderosa. Confia no Senhor. Vamos lá. A segunda coisa que nós precisamos para vencer as emoções e decidirmos por princípios é confiar no Senhor. Precisamos
confiar no Senhor. Precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Mas não é confiar desconfiando. Não é confiar no Senhor e confiar em outras coisas. É depositar a nossa confiança exclusivamente no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Salmo 125. Por quê? Nós precisamos confiar no Senhor. Olha aqui também, aqui o Salmo 125 fala. É um cântico, na verdade, né? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Aleluia! Olha que coisa, eu vou ler inteiro, vai. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los a o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Olha que poderoso, gente. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então aquele que confia no Senhor não decide pelas suas emoções. Amém? Não decide, não toma decisões baseadas nos seus sentimentos. Está confiando no Senhor. Vou orar, vou entregar diante do Senhor, vou apresentar diante do Senhor e vou confiar que o Senhor vai me direcionar. Vou confiar que o Senhor vai me confirmar através da sua palavra. Eu confio que o Senhor vai falar comigo. Eu confio que o Senhor vai me conduzir à melhor decisão. Amém? Qual é o problema das pessoas que decidem nas emoções? Por aquilo que elas estão sentindo, ou aquilo que elas estão acreditando ou achando, sem orar e sem confiar no Senhor. Elas estão provando que elas confiam na força da sua intuição, na força dos seus sentimentos, na força do seu braço, na força do seu intelecto e do seu próprio conhecimento, na força da razão. Aquele que decide nas emoções, agem dessa forma. Tem pessoas que chegam assim para mim, né? Pastor, eu orei, Deus falou isso. Eu já sei, é mentira. É mentira, essa pessoa não ora. Essa pessoa não ora, ela não ora, está na cara dela, na fala dela. O Espírito Santo nos dá o discernimento. Essa pessoa não ora, ela é vazia, ela é oca. Ela não tem essência, não tem vida com Deus. E aí quando ela fala, eu decidi por isso, só veio a confirmação. Se ela orasse, ela não decidia dessa forma. Se ela orasse, ela não tomava esse tipo de decisão. Por quê? Porque essa decisão vai comprometer o futuro dela, vai comprometer os frutos que ela estava começando a gerar, vai comprometer a família, vai comprometer a vida profissional, vai comprometer toda a vida dela. Ela decidiu na emoção, ela decidiu na razão humana, ela decidiu na confiança do seu próprio braço, ela decidiu em busca dos seus próprios interesses e benefícios. Quando uma pessoa chega para mim, eu orei, eu decidi por isso, eu falo, mentira, porque se ela tivesse orado, ela não tinha decidido dessa forma, gente. Aleluia. É notório. É notório quando uma pessoa, ela não ora, é porque ela decide de forma errada. Porque ela decide baseada nas suas emoções. Amém? Glória a Deus por essa live. O Espírito Santo está vindo com uma virtude aqui sobre mim agora, porque muitos de nós não vamos decidir na emoção. Muitos de nós não vamos comprometer o nosso futuro, não vamos comprometer a nossa família. Por quê? Porque estamos entendendo diante da palavra de Deus como decidirmos de forma correta. Se você crê nisso, coloca amém. Se você faz parte desse povo que vai decidir de forma correta, coloca amém. Aleluia. Printa essa live aí agora. Amém? Coloca aí o texto, Gabriel, o título vai te printar. Meu Deus do céu, sinto uma alegria, uma paz aqui. Uma virtude, coloca aí hashtag, eu não vou decidir nas emoções. Aleluia, glória a Deus. Printa aí essa live, depois você me marca lá que eu vou compartilhar.
Glória a Deus. Nós não vamos decidir de forma errada. Coloca aí hashtag não vou comprometer o meu futuro. Porque é assim que uma pessoa compromete o futuro dela, decidindo de forma errada hoje, no presente. Amém? Mas nós estamos aprendendo aí que nós precisamos orar e confiar no Senhor. Terceira e última coisa que nós precisamos para decidir de forma correta. Vamos lá. Olha aí. A Emily Rayane colocou tudo o que eu precisava ouvir. Um tapão na minha cara. A palavra de Deus é maravilhosa, Emily. A palavra de Deus, ela é poderosa, gente. Ela tem poder para, sabe, nos instruir, nos exortar, nos edificar. É a palavra de Deus. Vamos lá. Terceira coisa que nós precisamos. Glória a Deus. É isso aí, povo de Deus. Eu não vou decidir nas minhas emoções. Eu não vou comprometer o meu futuro. Glória a Deus. É isso. Vamos lá. Terceira coisa. Abra sua Bíblia aí comigo. Aproveitando que você está em Salmos aqui, 125. Estamos bem perto aqui. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu tô cuidando de pessoas, assistindo pessoas de perto já há anos, há mais de uma década. E eu vejo as pessoas que decidem nas emoções, elas comprometem tudo aquilo elas construíram durante anos ou durante meses buscando a Deus. Elas decidem de forma errada. E elas mesmas desconstroem tudo aquilo que foi construído durante anos, durante meses, por ter decidido nas suas emoções, por ter decidido pelas emoções. Amém? Vamos lá. Terceira coisa eu vou ler aqui agora e você vai entender. Amém? Salmo 119 diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O subtítulo dessa palavra na minha Bíblia é assim: a excelência da palavra do Senhor e a felicidade daquele que a observa. A excelência da palavra do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos. O que é trilhar caminho reto, gente? É trilhar um caminho de sinceridade. É trilhar um caminho de verdade, onde não tem coisas escondidas, onde não tem bastidores. Sabe aquela pessoa que arma, sabe, escondido? Não pode falar para ninguém. Não fala para ninguém por enquanto. Ninguém pode saber disso. Olha, meu irmão, o que está sendo feito em oculto é em trevas. O que está sendo feito escondido são trevas. E que trevas são essas? Porque bem-aventurados os caminhos dos retos. Os retos não tem que esconder nada. Os retos não tem que armar nada em oculto. Até mesmo porque tudo aquilo que está em oculto será revelado. Ah, meu Deus do céu. Então nós precisamos entender isso. Essa pessoa que trilha o caminho reto, ela trilha o caminho reto por quê? Porque ela anda na palavra do Senhor. Então, terceira coisa para decidirmos de forma correta é andarmos na palavra do Senhor. Eu quero colocar aí conhecimento, oração, confiança e conhecimento. Só aquele que conhece a palavra de Deus, de fato, vai decidir por princípios. Não vai decidir por emoções. Não vai decidir por sentimentos. E não vai comprometer o seu futuro. Meu irmão, aquele que decide baseado nos princípios de Deus, fundamentado na palavra de Deus, não vai comprometer o seu futuro. Olha aí, Edilane colocou aqui, ó, o crente é transparente. Nós precisamos entender isso. Tem que haver transparência, tem que haver verdade. Aleluia. É sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Precisamos ser verdadeiros. Gente, esse negócio de gente que fica
sabe, no oculto, nas trevas, que fica mexericando, que fica fofocando, que fica caluniando, que fica... Sai do meio desse povo, gente. Sai do meio disso. Você não pode fazer parte disso. Porque você vai sair fora dos princípios de Deus. Bem-aventurado aqueles que trilham o caminho reto e andam na palavra de Deus. Vamos lá. Conhecimento, conhecer a palavra de Deus vai nos levar a decidir de forma correta. Não vamos decidir nas emoções, não vamos decidir na razão humana, não vamos decidir confiando na força do nosso braço ou confiando no que o outro falou. Pior coisa que tem é comprometer o nosso futuro tomando uma decisão por aquilo que o outro está falando. Gente, eu vejo pessoas desconstruir, sabe, uma vida, sabe, entregue, sabe, pessoas que se esforçaram durante anos, porque decidiu por aquilo que ouviu do outro, mas esqueceu de ver os frutos, esqueceu de analisar, de discernir, amém? Então, deixou de confiar no Senhor, deixou de orar, deixou de decidir pela palavra de Deus. Sabe o que Jesus diz? Que aquele que ouve as palavras do Senhor e guarda essas palavras, esses são semelhantes a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Oh, meu Deus do céu. Sabe, vai vir a chuva, vai vir um alagamento. Jesus disse isso. E a sua casa não será abalada, não vai cair. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não as guarda, não as observa, não obedece a palavra, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vindo a chuva, e vindo o alagamento, essa casa foi ao chão. Quantas pessoas não estão recebendo palavra há anos? Gente, eu não é de agora. Eu tô falando, sabe, isso para vocês, porque eu tenho visto isso há mais de uma década. Pessoas que começam a ouvir a palavra e tal, só que não guardam a palavra e decidem pelos outros. Como diz o ditado, minha mãe já dizia quando eu era criança: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então decide pelo que o outro falou, decide pelos malfeitores, decide pelos sentimentos. Eu não gostei do que eu ouvi, então eu vou tomar uma decisão. Decidiu nas emoções. Eu tô triste com isso, eu vou decidir nas emoções. Não, eu acredito que tem que ser desse jeito, na minha razão. Decidiu pela razão. Eu sei que amanhã, se eu decidir isso, eu vou fazer isso. Decidiu na força do seu próprio braço. Não, meu irmão, nós temos que orar. A oração nos leva a acabar com a ansiedade. Eu li aqui, amém? Se você quiser, depois você que entrou agora, assiste desde o começo dessa live e você vai entender. Oração, confiança no Senhor, conhecimento da palavra. Não, Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra não pode sair da nossa boca. Nós temos que meditar nessa palavra. Sabe o que é isso, meu irmão? É pensar na palavra, trazer à memória a palavra. Antes de decidirmos, lembrarmos da palavra, usarmos a palavra. E olha que Deus diz para Josué, dia e noite, para fazer tudo conforme nela está escrito, para poder obedecer a palavra. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Glória a Deus. Você que não printou essa live aí, printa aí agora essa live e coloca assim: eu não vou decidir pelas minhas emoções. Hashtag, eu não vou decidir pelas minhas emoções. Coloca aí, printa aí, me marca lá que depois eu vou compartilhar a sua postagem. Porque quem decide pelas emoções compromete o futuro. Compromete o futuro. Não só o seu futuro, mas o futuro da família, o futuro da empresa,
o futuro profissional, o futuro dos relacionamentos, ministerial. Não decida pelas emoções. Deixa eu ler aqui o último e mais bem conhecido, Salmos. É um Salmos que eu amo, porque quando o Senhor me resgatou, eu decorei esse Salmo, porque eu tinha que, de fato, viver essa palavra. Por viver rodeado por pessoas, eu tive que colocar em prática essa palavra, conhecer essa palavra. Então eu tenho ela gravada no meu coração. Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma coisa que Deus fala para Josué. Amém? Medita na sua lei dia e noite. O que é isso? É meditar na palavra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não decida pelos seus sentimentos, nem pelas suas emoções, nem pela sua razão, pela força do seu braço ou do seu intelecto. E principalmente, não decida pela opinião das pessoas, por aquilo que elas estão falando. Por quê? Porque só através do conhecimento da palavra de Deus nós vamos decidir por princípios e seremos como uma árvore plantada junto a ribeiro águas. Meu Deus, é muito forte. Tudo vai acontecer no seu tempo. As folhas não vão murchar. Ah, meu Deus. É ha-ha-ha para as situações. É se alegrar. É rir das circunstâncias contrárias. É não se preocupar. Por quê? Porque a folha não vai murchar. Os frutos vão dar na estação certa. E tudo que nós fizermos prosperará. Porque estamos meditando na palavra, estamos decidindo pela palavra, porque temos conhecimento dessa palavra. Pastor, mas eu cheguei agora. Meu irmão, seja inteligente. Seja inteligente. Decida pela palavra. Amém? Decida pela palavra. Tome decisões pela palavra. Seja inteligente. Chega de decidir pelas emoções. Chega de decidir pelos sentimentos. Porque isso compromete o futuro. Isso leva uma pessoa a desconstruir daquilo que estava sendo construído. Amém? Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Amém? Espero que você, de fato, dia após dia, busque uma vida de oração. Todos nós venhamos orar mais. Amém? Queridos, a oração é uma arma poderosa. Oração, confiança em Deus, conhecimento da palavra de Deus. Só assim nós vamos decidir de forma correta. Amém? Eu quero colocar um louvor aqui para nós orarmos.